gente passa a atualizar agora mais notícias da guerra no Oriente Médio. Continua a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à região do Oriente Médio, e a gente de olho nessa agenda. Nesse momento, ele participa de uma reunião com líderes de países árabes. O encontro marca a segunda viagem do diplomata ao Oriente Médio desde que começou a guerra. E o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitz, que está aqui comigo no estúdio e traz mais detalhes sobre essa agenda de Antony Blinken pelo Oriente Médio. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que acompanham o Fast News. Blinken, que chegou ontem em Israel, em Tel Aviv, conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também com o gabinete de guerra israelense e o presidente Isaac Herzog, e hoje está em Amman, a capital da Jordânia, onde ele se reuniu já com o ministro das Relações Exteriores do Catar, mas também o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, e também o ministro das Relações Exteriores do Egito. Esses últimos três, Blinken, o da Jordânia e o do Egito, participam então desta coletiva que acontece neste momento em Amman, na Jordânia, e já tem algumas declarações aí interessantes, importantes para a gente repercutir, porque a gente sabe que destes encontros podem sim surgir decisões muito importantes no que diz respeito à guerra. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que não se pode voltar ao status quo em relação à faixa de Gaza, ou seja, não pode permitir manter a situação envolvendo Palestina e Israel e que é necessário sim uma solução de dois estados. Ele tem reforçado essa política que já foi adotada pelo presidente Joe Biden também. Diversos atores, representantes internacionais têm destacado a necessidade da construção de dois estados, além do Estado de Israel, um Estado palestino com representação, um Estado palestino com fronteiras bem estabelecidas, e disse que essa é uma solução para a paz duradoura na região. Mas Blinken também destacou o seguinte ponto, Brown, que as mortes não podem ser justificadas. Ele tem reforçado uma questão muito importante envolvendo os civis, que representa uma lenta, mas importante mudança de postura nos Estados Unidos, um país que sempre esteve ao lado de Israel, um país que sempre defendeu o direito de defesa de Israel e agora diz que não importa apenas a defesa de Israel, mas como Israel se defende, ou seja, que Israel não pode matar civis palestinos a qualquer forma. Esse é um ponto extremamente importante para a gente destacar aqui. Outros dois destaques que a gente precisa trazer são em relação à fala do ministro da Jordânia, Ayman Safadi. Primeiro, ele destacou também essa questão de que as mortes não podem ser justificadas, mais ou menos aí concordando com Blinken nesse quesito. Um segundo ponto que ele destacou é o seguinte: ele afirmou que a guerra não é uma guerra religiosa. Essa é uma discussão importante, Brown, porque a gente tem visto diversas manifestações ao redor do mundo, até mesmo aqui na América do Sul. Hoje protestos foram registrados em Santiago, a capital do Chile. Há uma grande concentração de pessoas em Londres neste momento também, como a gente já havia registrado nas últimas semanas, mas fez despertar em todo o mundo um aumento de casos de antissemitismo e também de islamofobia. Então, já tirando esta questão, aí o ministro da Jordânia tentando passar isso a limpo. Não se trata de uma guerra religiosa, mas sim uma disputa territorial, uma disputa de valores ali entre o Hamas e Israel. Este é um ponto importante também. O que a gente sabe deste encontro? O secretário de Estado, Antony Blinken, que esteve ontem com Netanyahu, abordou essa questão, disse que queria dar passos concretos para a proteção de civis, e a posição da Casa Branca é de pedir neste momento uma pausa temporária no conflito entre Israel e Hamas, ou seja, uma pausa que tem local definido e tempo definido para que possa ser feita a movimentação de civis, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Os países árabes, a Jordânia, o Egito, outros atores árabes da região, o próprio Catar, eles pedem um cessar-fogo completo. Essa reunião de hoje de manhã, ela serviu para isso, para pressionar a Casa Branca a tentar adotar também essa postura de um cessar-fogo completo. Mas Blinken, inclusive, na própria coletiva, já descartou esta possibilidade. Qual é a alegação do secretário americano? Ele afirmou que um cessar-fogo completo permitiria que o Hamas se reforçasse, retomasse as forças em meio à invasão israelense, à incursão terrestre que já está acontecendo na faixa de Gaza,
e pudesse então repetir os ataques como a gente viu do último dia 7 de outubro. Perfeito. Fabrício Naitsky, obrigado pelas informações. A gente volta a conversar, Fabrício, até daqui a pouco. Deixa eu ouvir também o professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, sobre esse momento do conflito. O professor acredita ainda em uma solução diplomática ou ela já ficou praticamente esgotada agora depois das últimas manifestações do governo israelense, especialmente, que rejeitou peremptoriamente qualquer possibilidade de cessar-fogo? O primeiro-ministro disse que enquanto tiver reféns na faixa de Gaza, não tem cessar-fogo. Isso esgota completamente a possibilidade de uma solução diplomática, de um acordo de paz? Só no campo militar é que deve se resolver essa questão, professor? Vitor, desde os primeiros dias eu tenho repercutido que as lideranças estão radicalizadas. A liderança do Hamas, incontestável, e a liderança do governo de Israel atual, do Benjamin Netanyahu, e insiste nessa linguagem de uso da força constante, de demonstração de força. Isso dificulta muito o campo diplomático. Veja bem, apesar dos Estados Unidos ser o principal parceiro e aliado de Israel e ter feito a sua demanda, a sua exigência, veja, a gente está falando da exigência de um país que é conhecido como superpotência. Ele recebeu na cara, né, logo na fala seguinte, a resposta que não, que Israel não considera a circunstância do cessar-fogo. O linguajar do cessar-fogo significa uma pausa, sim, dos atritos bélicos como parte de um processo de negociação. Então, demonstra, sim, essa falta de interesse de negociar. Netanyahu estabeleceu 3 objetivos para a incursão de Gaza. O primeiro é libertar os reféns, o segundo é eliminar totalmente o Hamas e o terceiro, conferir um status quo futuro de segurança para Israel. E o Netanyahu, como parte do Likud, ele tem uma grande dificuldade de lidar com outros pontos de vista, até porque o partido dele foi criado em 1973 com o objetivo de ser revisionista. E um dos seus objetivos, que está no seu estatuto, é a criação de um Estado de Israel do Rio até o Mar Mediterrâneo, ou seja, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Ele já demonstrou esse interesse na ONU no dia 22 de setembro, que considera que Israel teria que ocupar todo o espaço e significaria ocupar espaço do Estado da Palestina, que Israel não reconhece e que outros lados reconhecem. Do outro lado, a gente tem o Hamas, que apareceu oficialmente na década de 80 e passou a adotar o mesmo discurso do Rio até o Mar Mediterrâneo. Portanto, não reconhece o Estado de Israel e também não reconhece o atual Estado da Palestina, que 139 países reconhecem, porque reivindica que o território seria outro. Então, o momento de tensão e a presença de reféns é a principal justificativa para o Netanyahu negar o cessar-fogo de momento, mas tem por detrás um objetivo muito maior, que talvez seja a reconstrução do Estado de Israel do ponto de vista territorial. A pressão dos outros países até então não tem surtido efeito.